E aí, gente, olha só. Vamos lá. Continuando, exame físico cardiovascular. A gente vai falar sobre as bolhas cardíacas. E especificamente hoje a gente vai falar sobre B1, ok? Então vamos lá. Então, numa ausculta cardíaca, a expectativa é que você ouça, tirando algumas exceções, a expectativa é que você ouça B1 e B2 de forma ritmada e regular, sendo que o B1 seria habitualmente representado pelo TUM e o B2 seria representado pelo TA, ok? Como um fonema da bulha. Embora nos Estados Unidos a gente use a gente, ó. Os americanos usam lub e dub, que eu acho até que representa o som muito mais próximo daquilo que a gente costuma ouvir na ausculta, lub dub, tá? Mas, pois bem, vamos lá. A gente vai falar então de B1, tá? Ou primeira bulha, ou bulha 1, ok? Bom, então a bulha então, é esse som audível habitualmente na ausculta cardíaca, ok? E a gente precisa conhecer a gênese do som para poder entender que quando esse som está alterado, a gente conseguir identificar as possíveis causas dessa alteração, ok? Existem... O som, então, ele é produzido e, habitualmente, a teoria talvez mais aceita diz que a bulha 1 é o som do fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide no início da sístole. Ok? Então, a teoria mais difundida e talvez a mais aceita diz que o som de B1 ele é produzido pelo fechamento das válvulas atrioventriculares no início da sístole. Ok? Válvulas atrioventriculares, mitral à esquerda, tricúspide à direita. Então, o som de bulha 1 seria como se fosse o som de uma porta se fechando. Não é? Então, se você fecha uma porta, você empurra a porta do carro ou empurra a porta da sua casa e a porta bate e fecha, aquilo produz um som, né? Não seria mais ou menos isso. As válvulas estão abertas, elas vão se fechar, na hora que ela fecha, ela faz o barulho. Então essa é uma teoria. Uma segunda teoria menos difundida, mas com ainda grande aceitação, diz que o som produzido por B1 é o som produzido pela desaceleração súbita da coluna líquida de sangue no início da sístole. No início da sístole. E aí tem duas coisas muito legais. B1 é o marcador do início da sístole, então isso aqui é super importante. Porque a gente precisa aprender a identificar B1, porque a partir do momento que a gente identifica B1, a gente sabe que os sons que acontecem após B1 e antes da segunda bulha são sons sistólicos. E aí a gente consegue imaginar uma possível causa desse som extra, além de B1 e B2, ok? Então, B1 é um marcador
do início da sístole. Então, mas voltando. Então, uma teoria diz que, então, o som é produzido pela desaceleração súbita da coluna líquida de sangue no início da sístole. Então, seria mais ou menos como se você pegar, vou desenhar aqui assim, imagina que você pega um cano tampa as duas partes de água, enche aqui de água, e aí você gira, muda ele de posição. Esse líquido vai ficar andando por aqui, dentro dessa coluna, nesse cano, tá? Então, se você gira para um lado ou para o outro, esse líquido ele vai bater na sua mão e vai fazer um som, ok? Esse som, o som do encanamento, quando entra ar dentro do encanamento, seria mais ou menos isso, porque o ar impede esse fluxo contínuo da água. Então, a água vem num fluxo, ele desacelera. Quando ele desacelera, ele produz o som. Talvez o que talvez fosse mais fácil de vocês perceberem não seria nem com líquido, mas com ar, né? Então, o som, por exemplo, quando o paraquedas se abre, o som de um paraquedas se abrindo é o som do ar entrando e abrindo o paraquedas. Seria mais ou menos essa desaceleração súbita. No caso do paraquedas, seria a desaceleração súbita do ar, né? Mas no caso do coração, seria desaceleração súbita do líquido dentro dos compartimentos cardíacos. Ok? As duas teorias, elas independente do que é mais ou menos aceitável, ainda não há um consenso sobre qual é a principal não, desculpa, qual é a explicação correta, a verdade sobre a origem do som, mas independente disso, a gente consegue já então identificar que são sons produzidos no início da sístole, ou por fechamento da válvula, ou por desaceleração da coluna líquida de sangue que vem do átrio no início da sístole. Então, para a gente poder lembrar disso, eu vou então desenhar aqui um esquema para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, no coração direito ou no coração esquerdo, a gente tem mais ou menos o seguinte, tá? Então, aqui eu tenho uma válvula, aqui eu tenho outra válvula. Então, vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho o átrio, aqui eu tenho o ventrículo, aqui eu tenho uma artéria. Esse átrio recebe sangue de uma veia. Ele manda esse sangue por uma artéria, ok? Que vai diminuindo de calibre. Então, por exemplo, no coração direito, cava superior, inferior, cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. No coração esquerdo, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Ok? Então, olha só. Vamos partir do princípio que na sístole, ou na diástole, o sangue vindo, vamos colocar uma cor. Então, sangue vindo da cava vai passar pela... Vamos pegar uma caneta... Não vou nem tocar de caneta, senão vai dar problema. Então, olha só. O sangue está vindo lá do átrio direito.
vai entrar no ventrículo e vai encher o ventrículo. Nesse momento, o ventrículo está relaxado para poder receber essa quantidade de sangue. A válvula vai estar fechada. No caso do coração direito, a válvula pulmonar vai estar fechada. No caso do coração, aqui você é a pulmonar, a direita ou a aórtica. Aqui eu tenho a mitral ou a tricúspide. São mais ou menos simultâneos, tá? Então, o sangue vai vir, vai encher o ventrículo de sangue e, aos poucos, a pressão dentro do ventrículo direito começa a subir. Então, a gente tem que pensar que a circulação sanguínea, ela se faz por diferenças de pressão entre compartimentos, tá? Então, eu vou colocar um valor qualquer, numa unidade qualquer, para vocês entenderem. Durante a diástole, o ventrículo, vamos dizer, está com pressão 0. O átrio tem uma pressão 3. E aqui, na artéria, tem uma pressão 9. Ok? Como a pressão no ventrículo é 0 e a pressão no átrio é 3, a tendência, então, é de maior pressão para de menor pressão. Então, o sangue vai vir para o ventrículo direito. Quando ele começa a ocupar espaço do ventrículo direito, obviamente, isso vai produzir uma tensão nas paredes e um aumento da pressão dentro desse compartimento, ok? Até que se inicia a contração ventricular mesma. E aí o próprio aumento do volume diastólico e o início da contração do ventrículo direito vai fazer com que essa pressão, que era 0, suba para opa, 1, 2, 3, igualou 4. E aí a pressão ficou maior, e aí agora a tendência é o sangue que estava numa pressão menor e da de maior pressão para o de menor pressão. Então, na hora que o sangue entra e começa a aumentar a pressão de volta, a pressão do ventrículo começa a subir novamente, a tendência é que esse sangue volte para o átrio. Nessa hora do sangue voltar para o átrio, ele vai encontrar, então, e aí as válvulas, elas são feitas, atrioventriculares são feitas de um jeito como se fossem uns paraquedas. Então, na hora que quando o líquido retornar, vai forçar o fechamento da válvula. E aí a válvula se fecha, ok? Para evitar o retorno. E a contração continua aumentando, ok? Então, na hora que esse sangue... É lógico, isso, o ciclo está decomposto. Isso acontece muito rapidamente. A gente está mostrando como é que acontece para vocês imaginarem como é que funciona a produção do som. Então, o sangue vem até o ventrículo direito, que está com pressão zerada, começa a encher o ventrículo direito, começa a aumentar a pressão dentro do ventrículo direito, essa pressão começa a subir o suficiente para esse sangue voltar para o átrio direito, porque a pressão dentro do ventrículo já é maior do que a pressão dentro do átrio. Quando o sangue tenta voltar, ele vai encontrar a válvula que vai se fechar pelo próprio movimento do sangue contrário, porque a válvula fica como se fosse um paraquedas. Na hora que o ar bate no tecido do paraquedas, o paraquedas se abre. Então a válvula se fecha e a pressão continua subindo, porque agora você tem líquido dentro de um compartimento com as duas válvulas fechadas a princípio. O
ventrículo continua aumentando a pressão. Então, essa pressão aqui vai para 5, para 6, vai para 7, vai para 8, vai para 9, vai para 10. E aí, a partir do momento que a pressão dentro do ventrículo é maior do que a pressão dentro da artéria, o sangue força a abertura da válvula semilunar. E aí ele começa a encher o líquido sanguíneo para dentro da artéria. No caso do coração à esquerda, para dentro da aorta. No caso do coração à direita, para dentro da artéria pulmonar. E aí a válvula se abre e o sangue segue o seu caminho. Ok? Então, olha só. Uma primeira teoria diz que o som é só o fechamento da válvula na hora que o sangue tenta voltar. O outro diz que o som é produzido pelo coluna de sangue que tenta voltar e bate na válvula fechada e aí produz o som. Ok? Beleza. Então, olha só, tá vendo que isso é o início da sístole, né? O aumento de pressão dentro do ventrículo direito já é o início da sístole. Essa fase que a gente coloca, que consegue abrir a válvula e o sangue entrar dentro do compartimento arterial aqui na artéria, ou pulmonar ou aorta, a gente chama de fase de ejeção da sístole, fase inicial da sístole. E aí o sangue é ejetado e aí o fluxo continua, ok? Bom, aí, né, conhecendo mais ou menos como é que funciona esse trecho do ciclo cardíaco entre o final da diástole e o início da sístole, que é mais ou menos essa transição que a gente está falando aqui, a gente consegue imaginar o que pode influenciar, por exemplo, na intensidade do som. Isso é importante. Então, como o som tem a ver com a eficácia da válvula atrioventricular, o que pode... Vou trocar de cor aqui. Então, o que pode alterar a intensidade desse som seria, por exemplo, a integridade da válvula, a mobilidade da válvula. A válvula inteira, imóvel, ela pode estar deformada e pouco móvel. Isso produz alteração na intensidade desse som. Também na posição da válvula na hora que o sangue volta. Porque nesse momento aqui, ó, o sangue vai voltar para a válvula fechar, a válvula ela pode estar bem aberta ou entreaberta. Vamos colocar aqui, entre aspas. Depois eu explico o que significa esses dois termos. A válvula está entreaberta ou aberta. Mas assim, a posição da válvula para fechar na hora do início da sístole, se ela estiver entreaberta ou estiver bem aberta, ela produz intensidades de som de B1 diferentes. É isso que eu quero que vocês saibam, ok? Além disso, tem a ver com o intervalo PR. Aí vocês vão falar de eletrocardiograma, o intervalo PR é aquele intervalo aqui, é esse momento aqui entre o início da contração atrial e o início da contração ventricular. Então, o timing, na verdade, a questão do intervalo PR tem a ver com o timing do ciclo cardíaco. Tá? Então, alterações no timing do ciclo cardíaco faz com que esse som de B1 possa ficar mais intenso ou menos intenso. E por último, a força de contração do ventrículo, né? Então, a força que o ventrículo faz, ele aumenta a intensidade do som de B1 ou diminui a intensidade do som, né? Então, por exemplo, se você pensa numa porta que está fechada, se você empurrar a porta com muita força, o som do fechamento da porta é muito mais alto. Se você só
encostar a porta, tá? Então tá. Eu já estou adiantando detalhes sobre um vídeo posterior, né? A gente vai falar sobre aumento de intensidade ou diminuição de intensidade, ou desdobramento de Boolean, tem a ver com alterações de B1, né? Obviamente, quando a gente está falando disso, de intensidade, é importante notar que... vou botar aqui para o lado. É importante notar o seguinte... O coração, né? Ali, esse B1, como é um som que tem a ver com as atrioventriculares, esse som é melhor audível no ápice ou na borda external inferior esquerda. O que quer dizer é ou foco mitral ou foco tricúspide. Por quê? Porque a gente está mais próximo dessas válvulas do que aqui na base. A gente pode falar no foco pulmonar ou no foco aórtico, né? Então, por exemplo, aqui é melhor audível B1, porque a gente está mais próximo das atrioventriculares, tá? Vou tirar aqui para frente do vídeo. Está mais próximo das atrioventriculares. E aí tem uma coisa interessante, né? B1 é igual ao som produzido por M1, T1. A rigor, B1 é basicamente M1. O som de M1 é muito mais alto, porque o coração esquerdo trabalha com pressões muito mais altas. Então, o som provocado por M1 é muito mais alto que o som provocado por T1. Então, esse som aqui acaba se sobrepondo ao som de T1 e a gente usa um som só, tá? Então, por exemplo, quando o B1 está hipofonético ou com intensidade abaixada, nesse local aqui que eu deveria ouvir um som de B1 bem óbvio, bem alto, eu vou ouvir um som de B1 mais baixo que B2. Aí eu sei que tem hipofonese de B1, tá? Aqui no ápice. A gente vai falar especificamente num vídeo posterior. Outra coisa que é interessante, que eu esqueci de comentar com vocês, é o seguinte. Como é que eu identifico o B1? Então tem duas possibilidades. Pela cadência, porque a sístole é mais curta que a diástole. Então o tum-tá seria tum-tá, tum-tá. O tempo entre B2 e B1 é mais longo que o tempo entre B1 e B2. Isso cria uma cadência que você consegue identificar. A outra possibilidade de você identificar é você palpar o pulso carotídeo, ou um pulso arterial qualquer. O carotídeo que está mais próximo aqui do coração. Porque B1, ele é quase, vamos dizer que está aqui assim, ele é quase coincidente com o pico máximo do pulso carotídeo. Não é, porque não acontece ao mesmo tempo, porque B1 começa no início da sístole, e aqui tem que ter uma pressão maior lá na frente, né? O sangue vai lá para a aorta, da aorta vai para a carótida, e aí você consegue sentir o pulso lá. Então, B1, obviamente, é um pouquinho antes do pulso, mas na prática, eles são simultâneos. Então, pulso carotídeo, e você escuta a bulha que coincide com o pulso é B1, ok? Beleza, então esse é como você consegue identificar o melhor local de ausculta. E aí, num vídeo posterior, a gente vai falar sobre hipofonese de B1, hiperfonese de B1, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre todos esses fatores aqui que vão influenciar na produção do som para a gente poder identificar quando esse som tiver alterado, qual é a causa dessa alteração. Valeu? Abraço!